Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês 5 dicas para você ter seu visto aprovado, visto americano. Mas antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda muito a crescer, continuar crescendo, continuar produzindo vídeo. Deixa também seu comentário sobre assuntos que você quer ver aqui no canal. Isso me ajuda bastante a criar novo conteúdo, tá bom? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, dica 1. A dica 1 que eu tenho para dar para vocês, essa é imprescindível, você sempre tem que falar a verdade. Foi para uma entrevista consular? Fale a verdade sempre. Qualquer divergência na sua fala, no seu modo de falar, qualquer alteração na sua voz, o cônsul vai perceber. Ele percebendo, isso diminui a chance de você ter o visto aprovado. Verdade sempre. Então essa é a dica número 1. Dica número 2. O formulário DS-160, esse formulário aqui, ele é um formulário muito, mas muito importante. Nele você vai preencher seu nome, sua idade, tudo que é relativo à sua viagem, onde você vai ficar, qual a sua intenção de viajar para os Estados Unidos, tudo isso você vai colocar nesse DS-160. Então é importantíssimo que você preencha ele de forma sucinta, com objetividade, sempre falando a verdade. Renato, mas eu não tenho um lugar que eu pretendo ir ainda. Eu penso em ir para Disney, eu penso em ir para Las Vegas, ou eu quero ir para Hollywood. Eu não sei. Não tem problema. Esses casos, você pesquisa mais ou menos onde você quer ir. Então, imagina só, você quer ir para Orlando, você quer conhecer a Disney. O que você vai fazer? Você vai olhar um hotel da Disney e vai colocar como se você fosse ficar lá. Isso vai ajudar ao cônsul entender que você sabe para onde você está indo, que você está indo para um hotel, que você vai para esse ou aquele lugar. Então isso é importantíssimo. Não deixe de preencher essas informações. Elas fazem parte do processo e elas são muito, muito importantes para que você consiga receber seu visto. Dica número 3. O visto aprovado, ele depende não só de fatores como esse, que eu já disse, de preenchimento, de falar a verdade, não só disso, mas também de qual é a sua atitude frente ao cônsul. Se você se mostra nervoso, se você se mostra, está vindo para os Estados Unidos para fazer coisas ilegais, como por exemplo, trabalhar ilegalmente, enfim, coisas que não fazem parte do processo do visto de turista ou estudante, a chance de você ter o seu visto negado, ela é muito grande, porque o cônsul vai perceber. O cônsul, ele é um cara que está ali na hora da entrevista para proteger os Estados Unidos. Qual a intenção dele? É pegar gente que quer fazer coisa errada aqui e bloquear. Esse é o trabalho dele. Não é ficar negando o visto o dia inteiro, não é isso. Mas ele tem a obrigação de perceber quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. E é nesse momento que é importante você sempre se manter calmo, falar a verdade, sempre responder somente o que lhe for perguntado, nunca mais, nunca menos, sempre o que for perguntado. Um exemplo muito clássico é quando você responde mais do que devia. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu tive uma época que eu fiz o processo de um garoto, no DS-160 dele, ele me falou que a mãe dele era gerente escolar. E eu, sinceramente, eu nunca vi esse cargo, trabalhei 20 anos em escola e nunca vi esse cargo em uma escola, gerente escolar. No entanto, ele me falou, eu coloquei. Quando ele foi para a entrevista, o visto dele foi negado. E aí vamos tentar entender, né, o que aconteceu e tal. Peguei o DS-160, peguei tudo de novo e fui olhar. Quando eu vi o nome da mãe dele, eu pesquisei no portal da transparência. Ele me falou, não, minha mãe é funcionária pública. Pesquisei no portal da transparência, é um site do governo, tá? Governo brasileiro, então todas as prefeituras, todos os governos estaduais e federal têm esse portal da transparência para você ver quem é o servidor do Brasil, quanto ele, qual é o salário dele, enfim, tudo isso. E ali eu percebi o erro. Na verdade, a mãe dele era agente escolar e não gerente. Ele, na frente era uma cônsul, ele falou que a mãe dele era gerente escolar, e a cônsul sabia que não era, que era agente escolar. Isso tem uma diferença grande de salário entre ser gerente e ser agente. Não teria condição de sustentá-lo aqui. No entanto, quem pagaria tudo era o pai, e o pai tinha condição de sustentá-lo tranquilamente. Pais separados, e teve o visto negado. Refizemos esse processo, agora colocando a verdade, né? E não porque a gente estava mentindo, o garoto tinha intenção de mentir, não por isso, mas porque foi uma bobagem, ele se enganou nas palavras na hora de preencher e, enfim, aconteceu.
e acabou que ele teve visto negado. Refizemos, na semana seguinte, visto aprovado sem problemas. E aí foi falado, olha, você entrou em divergência naquela sua primeira, a gente entendeu que não era verdade, então agora que a verdade apareceu, visto aprovado. Então, essa é muito importante. Mantenha-se calmo, fale sempre a verdade para o cônsul. Quarta dica, é muito importante você ter comprovação de como você vai se sustentar aqui nos Estados Unidos. Aqui você não vai poder trabalhar, tá? O estudante ainda pode trabalhar na faculdade, ele ainda tem essa vantagem, mas nem sempre é o suficiente para ele se pagar todo o seu estudo. Então ele precisa ter um suporte do Brasil aqui. Então precisa vir dinheiro do Brasil para cá para ele poder se manter aqui. Esse é um ponto importantíssimo, gente. Não adianta você querer vir para cá sem ter comprovação. Então, quando você vai para a entrevista, leve todos os seus comprovantes de rendimentos. Além disso, é importante que você demonstre vínculo com o Brasil. Renato, que tipo de vínculo é importante? Todo e qualquer tipo de vínculo. Então, se você é um maior de idade que está querendo vir passar férias com a família, por exemplo, mostre que você tem rendimentos no Brasil, que você tem um emprego, que você tem casa, que você tem um carro. Mostre tudo isso, leve seu imposto de renda. Então faça isso, porque as chances de alguém com todo esse vínculo no Brasil querer imigrar de forma ilegal é muito pequena. E isso aumenta a possibilidade do seu visto ser aprovado. E o contrário também vale. Se você não tem nada disso, a chance de você ter o visto negado é muito grande. Mas eu conheço uma pessoa que teve o visto aprovado e ela não tinha nada, uma outra que tinha tudo e teve o visto negado. Acontece? Acontece. Então, entra nos outros fatores ali que eu já citei, essas outras 3 dicas que eu citei anteriormente. Então, presta atenção nisso, tá? Comprove vínculo, comprove rendimento. Quinta e última dica, essa é uma dica importante, mas nem sempre ela quer dizer que você vai ter o visto negado ou aprovado, mas vista-se adequadamente. O que isso quer dizer? O americano, ele preza muito pelo modo que você se comporta ali na hora da entrevista ou na hora que você entra no consulado. Então vista-se adequadamente. Não adianta você chegar lá com mal vestido, falando gíria, querendo se sobressair sobre as outras pessoas que estão ali. Isso não é legal. Então vista-se adequadamente, se comporte adequadamente ao ambiente. Lembre que na hora dessa entrevista, você está em território americano. Renato, ali em São Paulo, fica na Chácara Santo Antônio, em Fortaleza. Enfim, não importa. Dentro da embaixada, ali é território americano. Do consulado, é território americano. Comporte-se adequadamente. Não adianta você querer se comportar como se você estivesse no Brasil, apesar de você estar no Brasil, falar com as pessoas do jeito que você costuma falar com qualquer pessoa. Não é assim. Lá você tem que seguir as regras. Isso é importantíssimo e imprescindível. Bom, gente, tá aí essas 5 dicas que eu queria deixar para vocês. Elas vão aumentar com certeza a possibilidade de você ter o seu visto aprovado. É muito importante que você siga essas 5 dicas. Sempre que for fazer um processo desse, busque uma assessoria, tá? Se você quiser minha ajuda, eu faço esse trabalho. Deixa aqui uma mensagem. Ou me manda um direct aqui, ó, no Renato Carvalheiro, @RenatoCarvalheiro. Me manda um direct que eu respondo. Tudo que eu posso fazer de graça eu ajudo. É lógico que vai ter coisa que eu vou ter que cobrar, não tem jeito, porque é meu trabalho. No entanto, que eu posso ajudar dando dica tal, eu vou fazer. Deixa aqui nos comentários o que você quer ouvir aqui nos próximos vídeos sobre imigração, sobre estudar aqui nos Estados Unidos, sobre passeio, turismo. Tudo que eu puder fazer, eu vou responder aqui, eu vou falar. Vamos preencher esse canal com bastante coisa, tá bom? É isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e valeu!